A nossa aula de hoje está sendo gravada. Eu vou colocar ela disponível no YouTube, no meu canal lá para quem quiser acessar. E a de hoje já é a nossa primeira aula do curso também. Então a Mari já me conhece aí, já está caminhando comigo há um tempo, mas vou me apresentar para vocês, né? Afinal de contas, quem é Natália Tavares, né? A Tamires chegando aí. Boa noite, Tamires. Seja bem-vinda. Opa, acho que eu compartilhei o errado. Deixa eu trocar aqui para estatística 2. Pronto, agora foi. Tá todo mundo conseguindo ver a parte que eu tô apresentando? Só consegui colocar em tela cheia na gravação. Aí vamos nós. Então, essa é a nossa aula experimental, né, de métodos estatísticos 2. Não consigo passar. Ó, deixa assim mesmo. Então, primeiro, quem sou eu, né? Eu sou economista, formada pela Rural. Eu estudei lá de 2013 a 2018, no campus de Seropédica. Sou formada também, né, em licenciatura em matemática pela Unesa. Eu fiz administração no CEDERJ, na Rural. Inclusive, eu colei grau este ano, peguei meu diploma em janeiro. Sei exatamente o que vocês estão passando, né? Todo esse perrengue, já saiu nota, não saiu nota, IAD, cadê? Como é que eu consigo correr atrás de tutor? Isso tudo eu já passei também, e eu consigo dar suporte também para vocês. Me formei também no mestrado em administração. Então, olha, tem uma boa bagagem aí para compartilhar com vocês, né? E aí, gostando muito desse mundo de exatas, de dando aula, eu fiz 2 pós em docência para continuar ajudando vocês. Então, uma foi em prática de ensino em matemática, pelo Descomplica, e outro no ensino superior e metodologias ativas de aprendizado. Só para sair daquele padrão clássico, sabe? Em que o professor fala e o aluno obedece, meio assim. Então eu gosto muito da interação. Então, por isso que eu falo, pode abrir o microfone, pode abrir a câmera, a hora que vocês quiserem, porque se não tiver essa troca, de fato o aluno não consegue entender. E aí você acha que matemática é uma coisa do outro mundo, quando na verdade não é. Tá? E as nossas aulas de métodos estatísticos 2 serão em 2 dias, nas terças e nas quintas, de 7 até as 8. Então, 1 horinha em 2 dias. E aí dá tempo de você aprender o conteúdo, fazer os exercícios, praticar, colocar suas dúvidas no grupo, ou então responder online, já ao vivo, né, nas nossas aulas. Então, é esse mesmo esquema que a gente vai fazer a aula. As aulas serão no Google Meet, elas são ao vivo e ficam gravadas também para você assistir quantas vezes quiser depois. Então, embora a aula seja disponibilizada no YouTube, você só vai ter acesso no e-mail que você cadastrar, assim que você se tornar aluno do curso. Então vamos conhecer, né? O que é esse Métodos Estatísticos 2? O que a gente espera sobre isso? Então, conteúdo programático, que é aquele que o CEDERJ espera que você saiba após esse curso. Na aula 1, que a gente vai começar a ver hoje, a gente já começa vendo as variáveis aleatórias contínuas. Então, lembra lá de estatística 1, que a gente veio todo aquela conceito, o que é uma variável, o que é contínua, o que é discreta, o que é uma aleatoriedade, uma determinação. Então, isso tudo a gente vai ver junto, tá? E aí, a aula de hoje, a gente vai começar um preparatório para esse primeiro tópico, que é a função de densidade de probabilidade, nossa digníssima FDP. Então, se você estiver chateado com seu marido, seu filho, você pode dar essa matéria tranquilamente, né? Falar, seu FDP. Não, tô falando que é a função de densidade de probabilidade. E aí, se tiver um pouquinho pior, temos a função de densidade acumulada, ou seja, FDA. Isso aí você escolhe para quem você vai falar, né? E aí a gente tem a esperança, a variância e a distribuição uniforme. Ou seja, essa parte a gente vai começar a tratar com os nossos gráficos e áreas, tá? Então, para cada função, a gente tem um jeito diferente de tratar. Depois, a aula 2, eu digo que é a aula mais importante do curso, porque ela vai te seguir
até a P2, até o finalzinho da P2, você vai estar envolvido com a nossa distribuição normal. Então, na aula 2, a gente já vai começar a entender o que é ela a partir da média e da variância. A nossa distribuição normal padrão e a tabela da distribuição padrão que a gente vai usar durante todo o nosso curso. Então, na aula 2, a gente já aprende sobre ela e fica com ela. Na aula 3, continuando com a normal, a gente vai aprender a normalizar qualquer distribuição que aparecer. Então, na nossa normal, a média é sempre 0 e a variância é sempre 1. E quando a média for diferente de 0 ou a variância for diferente de 1, você vai aprender a fazer isso aí também, certo? E aí, na aula 4, a gente tem as nossas inferências estatísticas. Então, o que é um parâmetro, o que é uma estatística? Quando você vai fazer alguma pesquisa de campo, por exemplo, os jogadores da Olimpíada, tá na moda agora, né? Então, se você quiser fazer uma pesquisa entre todos os ginastas que estão concorrendo, mas você não vai ter acesso a tudo. Porque todos, eu não sei exatamente o número, mas vamos dizer que sejam 50 ginastas que estão concorrendo lá. Mas você só tem acesso a 10. E aí, sua pesquisa vai estar errada? Não, vai ter pouco dado. Mas a gente vai estar tratando de uma amostra. E aí, das nossas amostras, a gente vai utilizar uma estatística. Mas se você tiver acesso a todos os 50, toda a sua população, você vai estar utilizando um parâmetro que é utilizado em toda a população. Na prática, a gente sempre usa amostra, tá? Porque é praticamente impossível você pesquisar 100% da sua população. Então, na aula 4, a gente vai começar a entender o que é isso. A diferença de população é amostra aleatória, simples, como que a gente vai fazer essas entrevistas, né? As estatísticas e parâmetros, um estimador, uma distribuição amostral de um estimador. Então, tudo isso, como que a gente vai ter a nossa base. Na aula 5, a distribuição amostral da média. Então, a gente vai voltar lá com média e variância e a gente vai descobrir um carinha que ajuda muito a gente a padronizar tudo, que é o nosso teorema central do limite, TCL, tá? Na aula 6, distribuição amostral da proporção. Então, nem sempre a gente vai estar utilizando uma pessoa, 10 pessoas, 100 pessoas. Às vezes a gente vai utilizar porcentagem. Então, o que eu aprendi de hoje? Poxa, eu saí aprendendo 90% do conteúdo. Então, olha, porcentagem. Às vezes você não consegue mensurar em números, mas em porcentagem você consegue. E aí a gente tem também a distribuição da amostral, da proporção. E aí a gente vai utilizar a binominal, né, pela normal, a correção de continuidade, a distribuição amostral da proporção amostral. E aí, fechando todos esses nossos 6 temas, nós vamos ter a nossa prova no domingo, dia 22 de setembro, à tarde. Então, olha quanto conteúdo para praticamente 1 mês e meio de aula. Então, é por isso que a gente precisa ter tempo para aprender todo passo a passo, fazer todos os exercícios, certo? Então, por isso que a gente tem 2 aulas na semana de 2 horas. E aí, depois, já o preparativo para a nossa AP2, a gente vai utilizar sobre intervalo de confiança. Então, sabe quando você fala, vamos nos encontrar? Vamos. Que horas? 3 horas. Mais ou menos. E aí, esse 3 horas mais ou menos, você pode chegar a 5 para as 3, você pode chegar a 3 e 5, porque tem um intervalo de tolerância, certo? Mas se você combina com um amigo teu 3 horas na porta do shopping, você chega a 4, cara, esse intervalo tá grande demais, né? Então, assim, esse intervalo de confiança, ele tem um limite para ser aceitável. E aí a gente vai ver quando que a gente vai utilizar o intervalo e até onde que ele vai ser viável. Para isso a gente vai pegar a margem de erro, nível de confiança, nível de significância e a gente vai pegar também intervalos de confiança para a média de uma população com variância conhecida, certo? Na aula 8, continuaremos com intervalos de confiança, só que agora para proporções, aquelas porcentagens, e quando a gente tem muitas amostras acima de 30, tá? A nossa distribuição amostral com aproximação normal. E aí a nossa aula 10, a aula 8 eu misturei com a 9, é o mesmo conteúdo. A aula 10, a gente já entra na parte de testes de hipóteses. Então, vamos fazer uma hipótese. Se hoje chover, eu não vou sair. Então, é uma hipótese.
Mas e se não chover? Você pode testar outra hipótese, certo? E aí, nos nossos dados, geralmente a gente vai trabalhar com médias. Então, por exemplo, eu fiz um treinamento na minha equipe e após esse treinamento, a minha média de produtividade, ele pode ter aumentado ou diminuído. E aí, teste essa hipótese. Como que eu vou saber se de verdade aumentou ou não a minha produção? É isso que eu vou fazer. Então, minha hipótese nula vai ser sempre igual a zero. Ou seja, a produtividade manteve a mesma coisa, o treinamento não serviu para nada. Minha hipótese alternativa pode ser que a produtividade aumentou ou a produtividade diminuiu. Então, a gente vai ver como que a gente vai usar cada um desses hipóteses, tá? E aí a gente vai ver também porque alguns erros podem ser cometidos, né? Somos humanos, estatística, números e tal. Então, existem dois tipos de erro já considerados. Por quê? Uma coisa é você afirmar que algo tá certo, só que ele tá errado. E outra é você falar que ele tá errado, só que ele tá certo. Então, são esses dois tipos. E a gente vai ver quando cada um acontece. Então, a gente vê a estatística de teste, a regra de decisão, ou seja, eu vou tomar minha decisão a partir de qual número que vai ser uma hipótese nula verdadeira ou falsa. Vamos ter uma região crítica que vai ajudar isso, e vamos ter a nossa função característica de operação, que é o poder do teste, certo? Tudo isso na aula 10. E na aula 11, a gente vai continuar falando sobre teste de hipótese, só que agora sobre a média de uma população normal com a variância conhecida. E para fechar, aula 12, teste de hipóteses sobre a proporção, porcentagem com amostras grandes, certo? E aí, finalizando tudo isso, nossa AP2, a gente pega basicamente intervalo de confiança e teste de hipótese. A prova vai ser dia 17 de novembro à tarde. E a P3, aí sim, é o geralzão mesmo, desde a matéria que eu vou explicar hoje até o último teste de hipótese. A prova vai ser no dia 15 de dezembro à tarde também. Beleza? E aí, tá, como é que é esse andamento aí das nossas aulas? Então, vocês já vão participar da aula agora, né? Já vão entender mesmo como que vão funcionar, mas é basicamente a explicação do conteúdo da apostila a partir da resolução de muitos exercícios dos EPIs. E tendo tempo hábil, a gente pode fazer todos os exercícios dos EPIs. Eu também faço uma indicação, olha, esse próximo exercício tenta fazer em casa, porque ele é bem relevante, segue essa mesma estrutura do exercício de hoje, então sempre dou, né, essas ideias. Por quê? Quanto mais vocês estudarem, mais fácil a matéria vai ficar para vocês, certo? Então, igual você ir na academia, tem aquele marombão lá pegando um monte de peso, então, se você olhar só ele, cara, você não vai ficar não, né? Se você vê a Flavinha dando várias piruetas, tenta fazer uma pirueta em casa, não dá não. Então você tem que treinar para conseguir chegar lá. Matemática é a mesma coisa. E aí eu dou também várias dicas, né, das nossas questões para as APs. As ADs a gente resolve junto na aula. Só que eu não gosto de pegar a AD e resolver. Não, eu te dou todo o conteúdo, depois eu falo, gente, tal dia a gente vai fazer AD, tá? Porque a gente já esgotou todas as questões. Então, dificilmente eu vou falar, olha, vamos fazer essa aqui porque ainda não vimos o conteúdo, e aí depois a gente vê. Então, de qualquer jeito, a gente vai ver o conteúdo, tá? E tem tira dúvidas a qualquer momento da aula. Então, a qualquer momento, se você quiser ir, ó, tem uma mãozinha que você pode apertar para falar, você pode abrir o microfone também para perguntar, fiquem à vontade, tá? E também tem o grupo, né? Aqui, ó, o grupo da turma do WhatsApp. Então, é o nosso grupo apenas para os nossos alunos. E aí vai ter interação dos alunos. Vocês podem colocar, gente, vi uma vaga de estágio, vi um curso muito legal. Então, tudo que remete às nossas aulas do CEDERJ, vocês podem colocar lá, tá? Também, principalmente, para tirar a dúvida entre uma aula e outra. As aulas são terças e quintas, então surgiu uma dúvida na quarta, tem que esperar amanhã? Não, bota lá no grupo. Surgiu uma dúvida na sexta, cara, bota lá, a próxima é só terça, né? E é assim que eu ver, eu posso responder, ou então qualquer aluno já pode, ó, e é muito legal vocês fazerem isso, tá? Viu a dúvida do colega? Você entendeu o que ele perguntou? Você sabe o que é a questão? Fala, olha, eu acho que é assim, ou então não, você vai fazer assim, assim, assim. E aí vocês começam a debater e depois eu entro só para falar, não, tá certo, então tem outro caminho. E aí é bem legal esse crescimento de vocês. Também lembrar de datas importantes, né, gente? Ó, a AD é para entregar até tal dia. Tem que entregar, senão não vai ganhar o ponto, né?
E aí, também na descrição do grupo, ou seja, você entra no grupo, tem o nome do grupo, clica ali, vai abrir uma abazinha, né, um cantinho lá na direita. Nesse canto na direita vai estar o link de todas as nossas aulas, tanto as aulas ao vivo, que aí você clica lá e já entra no dia e horário certo, quanto as aulas gravadas. As gravadas ficam embaixo da ao vivo. E aí você pode acessar a partir do e-mail cadastrado, tá? E eu sei que todo mundo é muito educado, então não precisa ficar mandando aquelas correntes, bom dia, boa tarde, boa noite, política, olha quem ganhou o ouro hoje, né? Não, essas coisas a gente deixa pros nossos tiozão mesmo, tá? E dica de ouro, estudem, tá? As nossas aulas são para aprender a matéria e resolver os exercícios juntos. Só que o processo de aprendizagem depende muito da sua dedicação fora de aula. Então, reserva sempre um tempo para você tentar resolver os exercícios para casa. Ah, mas eu trabalho, eu estudo, eu faço estágio, eu faço. Pô, se você resolver um exercício por dia, de 10 minutos que seja, vai valer muito mais a pena você separar 2, 3, 4 horas para você conseguir em um dia só na semana, né. Então, assim, picota esse tempinho aí para você estar sempre em contato com os estudos, certo? E aí, né, chegou a parte que toca, são as questões dos valores. Então, eu trabalho com 2 tipos de pagamento. Um seria o pacote, aí o pacote à vista pelo Pix, que hoje está saindo a 450, na verdade o valor cheio dele é 450. Hoje, quem ficar até o final da aula, a gente vai ter um desconto aí. Então, à vista, somente no pacote à vista, você tem todas as suas aulas garantidas até a AP3, caso precise. Tem muita gente que não precisa da AP3, então vai embora. E aí é um bônus, tá? Até a P3. Você pode escolher também, né, o pacote parcelado. E aí o parcelado sairia em R$ 500, você pode parcelar em até 12 vezes pelo PagBank, aí tem os juros do aplicativo do PagBank, eu nem sei como que funciona esses juros. E aí você tem garantido as suas aulas até a AP2. Ah, mas eu peguei o pacote parcelado e peguei a P3, o que eu vou fazer? A gente pode conversar e a gente faz um desconto na mensalidade avulsa. Ah, mas eu ainda não te conheço, não tenho dinheiro, qualquer outra coisa, né? A gente trabalha também com mensalidade avulsa. E aí a mensalidade você paga antecipado, ou seja, se quiser entrar hoje, né? Você vai pagar do dia 6 até o dia 5 de setembro. Então você vai ter todo esse tempo de acesso. E tá saindo a R$ 200, certo? Então, uma dica boa para vocês é o seguinte: leva a faculdade numa boa, tá? Por quê? A família não espera, o filho pequenininho vai crescer. E se você não tiver tempo para usufruir o que você realmente tem como prioridade, cara, a faculdade espera, tá? As outras coisas não. Então não adianta você pegar 10 matérias, vou terminar isso aqui e tal. Pô, é sua saúde mental, emocional que tá no jogo. Então, assim, estuda no seu próprio ritmo. Não tem que terminar a faculdade em 8 períodos, em 5 períodos, não, leva na boa, leva no teu tempo. Então, cria um cronograma que se encaixa com você. Então, existem vários cronogramas hoje em dia, né, que você pega de boas na internet, mas será que aquilo faz sentido para tu? Então, coloca dentro da sua rotina, priorizando sempre o que é importante para você. E, por fim, sejam bem-vindos. Alguém tem alguma pergunta até agora? Alguma curiosidade que ficou? Não? Beleza. Então vamos de fato começar a nossa aula. Então separei aqui para vocês o nosso EP1, que ele já está disponível para vocês lá no plataforma, certo? E aí o funcionamento da aula é o seguinte: vocês me veem nessa câmerazinha aqui, que eu tô só com a imagem mesmo, né? E como se fosse o quadro de aula, é esse papelzinho em branco. Então, todas essas anotações aqui, eu tiro uma foto e depois eu coloco no grupo da turma, juntamente com o link. Então, não precisa estar desesperado, ela anotou ali, eu tenho que copiar. Não, cara, tá gravado, vou botar a foto, então tá tudo disponível. Então, o que vocês precisam fazer? Prestar muita atenção e fazer todas as perguntas que vocês quiserem, tá? Então, não deixa dúvida acumular. Então, vamos começar o nosso primeiro EPzinho aí.
Todos conseguem ver o EP? Foi? Então, EP1. Isso aqui a gente vai relembrar bem lá MD1, né? Quando a gente aprendia a fazer isso aí. Então, determine a equação da reta que passa por cada um dos pares de pontos a seguir. A gente vai fazer na aula de hoje apenas essa letra A. Por quê? O resto é exatamente igual, tá? Então, quais pontos que a gente tem? Vou botar aqui, número 1. A gente tem o ponto 2 e 0 e 5 e 2. Beleza. O que a gente sabe sobre uma reta? A reta pode ser crescente, pode ser decrescente, pode ser constante, pode ser o que ela quiser. Só que reta pode ser curva? E aí? Gente, pode ficar à vontade, abre o microfone, bota no chat, vamos interagir, por favor. Eu acho que pode ser curva também. Pode ser uma curva? Então, aí que está uma questão extremamente conceitual em matemática, para você não vai servir muita coisa, não. Mas, toda... infelizmente, curva pode ser o que ela quiser. Pode ser reta, pode ser uma bolinha, pode ser triângulo. Curva. Falou lá em curva de gráfico, qualquer coisa. Reta é sempre reto, tá? Então, é sempre reto aqui, ó. Não faz desvio, não. Então, crescente, decrescente, constante. É a única coisa que serve. E aí, a nossa reta, para a gente conseguir uma reta, qual é a quantidade mínima de pontos que a gente precisa ter? 2. 2. Isso aí. Então, ó, pode ser no meio, pode ser o início e fim, qualquer coisa. Com 2 pontos, você sempre faz uma reta. Beleza. Então, vou lembrar MD1. Qual é a equação da nossa reta? Função geral da reta. Vocês lembram? Uma formulazinha? Geralmente a gente chama de f de x. E aí tem A, tem B, C, quando a gente tem a equação do segundo grau. A reta é a equação do primeiro grau. E aí, primeiro grau, como é que ficaria a lei geral? AX mais B. Isso aí, certo? E esse f de x, ele também é chamado de Y. Y. Então, um jeito formal, imagina um Y de terno e gravata, virou f de x. Agora, ele, no dia a dia mesmo, é o Y. E aí, quando a gente tem um par ordenado, quer dizer que a gente já tem os nossos valores de x e de y. E é sempre nessa ordem, sempre x e depois o y. Então, x e y. E aí, para a gente conseguir saber, então, quem é o a e quem é o b, para a gente ter a nossa função geral, o que a gente precisa fazer? Substituir. Então, aqui é o primeiro y. Vou pegar o primeiro par ordenado. Quanto vale y aqui? 0. 0. Então, onde está y, substituo por 0. 0 é igual a A. Eu não sei quem é A. Repete. A vezes x. Quanto é x? 2. 2. Mais B. Sei quanto é B? Também não. Repete. Beleza. Primeiro ponto. Ok. Segundo ponto. Como é que vai ficar essa linha aqui? 2 igual A vezes 5 A vezes 5 mais B. mais B. Perfeito. E aqui a gente tem um sistema de equações. 2 equações, 2 letras incógnitas. A gente consegue resolver e dar valores a cada um deles, certo? Geralmente a gente fala que tem 2A ou A2. E aí? Como é que fica desse aí? 2A. 2A fica melhorzinho da gente falar, né? Então vamos reescrever? Ó, 0 é igual a 2A mais B. Opa, que a gente pode ver um 0. Se eu passar qualquer coisa para o outro lado, uma letra fica em função da outra, certo? E aí, o que a gente tem embaixo? Vou fazer isso aqui também, só para ficar visualmente melhor. 2 é igual a 5A mais B. Então, sistema de equações. O que a gente tem igual? Aqui a gente tem 2A, aqui a gente tem 5. O A é igual, mas a quantidade não é. Aqui a gente tem quantos B? 1. Embaixo? 1 também. 1. E aí, se eu conseguir isolar em um e substituir no outro, eu consigo, entre aspas, tirar esse B daí e descobrir qual é o valor de A, certo?
Vamos fazer isso? Aqui, quanto é que vale B? B, passo A pro outro lado, menos 2A, certo? O que eu vou fazer? Isolei, vou para baixo e substituo. Então, vai ser 2 igual a 5A, o quê? Mais B. Quanto é B? Menos 2A. 5A menos 2A é? 3A. 3A é igual a 2. E aí, qual é o valor de A? Esse 3 está fazendo o quê? Está multiplicando, vai dividindo. Sim, então A é igual a 2 terços, certo? É só isso? Não, né? Porque a gente tem o B. O A já foi, falta o B. Mas a gente tem B. Quer dizer, B em função de A. Só substituir. B é igual a menos 2 vezes A. A é 2 terços. Então, B vai ser quanto? Menos com mais, menos. 2 vezes 2, 4 sobre 3. Então, já sabemos o valor de A, já sabemos o valor de B. O que falta fazer? Saber quem é a nossa função. E agora é só substituir. Então, f de x é igual. Quanto vale A? A é 2 terços. Que multiplica x. Mais B. B é menos 4 terços. Fechou. Essa aqui é a nossa equação da reta que passa por esses dois pontos. Perguntas, dúvidas aqui? Aí não precisa resolver, não, só deixar assim, só deixar em função mesmo? É porque foi a pergunta. Qual é a equação da reta que passa nesses pontos? Entendeu? Entendi. E aí, se você quiser tirar a prova real, o que você pode fazer? Pegar o x aqui e substituir aqui. Então, 2 vezes 2 sobre 3. 2 vezes 2, 4, né? 4 sobre 3, menos 4 sobre 3. Pô, uma coisa que é igual a outra diminuindo vai dar 0. Então, fechou. Aqui seria o 0, que é o nosso y. Pode fazer a mesma coisa aqui, no outro par. Mas a questão só pede essa nossa equação da reta. Nath. Oi? Nesse caso aí, podia usar aquele método de adição também? Você usou substituir? Pode. Uhum. Pode utilizar qualquer método que você quiser para o seu sistema. Tá? Beleza. Isso aqui costuma cair na prova? Como? Vamos voltar para P. Deu EP, sumiu. E aí vocês podem terminar de fazer aí em casa, né? A letra B, letra C, que é a mesma ideia, mesmo passo a passo. Vocês podem isolar uma, substituir na outra, fazer método de adição, multiplicar por menos 1. Tá livre, pode fazer qualquer método do sistema. E o resultado é f de x igual a alguma coisa, certo? Então, como que costuma cair isso aí na prova? Na prova sempre vem tipo essa questão 3. Considere a função f, cujo gráfico está apresentado na figura abaixo. Então, que gráfico que a gente tem? Que figura isso aí? Uma reta, uma parábola, uma hipérbole, uma circunferência? O que é isso aí? É uma reta. Uma reta, perfeito. Uma reta crescente ou decrescente? Decrescente. Decrescente. Ela tem limite ou ela vai para o infinito? Tem limite. Tem limite. Então, em y, aqui ó, ele começa onde? No K. No K. E aí ele começa aqui no K e ele vai até onde? Até o 4. Até o 4 para quem? No 4? Para x. Para x. Perfeito. Então, o que a gente já tem aqui, ó? Já tem essa reta decrescente que a gente já identificou ela. E aí a letra A pergunta: determine o valor de K. Opa, já sabemos onde está o K, que aqui é o Y. Para que F seja função de densidade de probabilidade. Isso aqui é a nossa FDP. É uma bonitinha essa aí, ó. De uma variável aleatória contínua X. Muita informação nova aqui? Talvez, né? Talvez para quem tem muito tempo de ME1, pode ser que esqueceu. Então, vamos lá. O que a gente viu bastante lá na nossa estatística 1? Principalmente no início. A gente viu muito
gráfico. E um daqueles gráficos era o nosso histograma. Lembra disso aqui? Que subia, descia, tinha a mesma coisa e tal. E aí você podia fazer o quê? Pegar os seus pontos médios de cada um das barrinhas. Vou botar mais um aqui, ó, só para despadronizar. Pegava o ponto médio de cada um e ligava. Fazia isso aqui. Lembra disso aqui? E até para cá. Então, isso aqui faz parte da nossa distribuição de frequências. Para quem? Para as nossas variáveis quantitativas contínuas, ou seja, o que a gente consegue colocar dentro do nosso gráfico. E para resumir os nossos gráficos, a gente agrupava os nossos valores em classes, como o histograma e o polígono de frequências. Eles eram os mais utilizados lá em estatística 1. E aí, quanto mais classes o nosso histograma tiver, mais o nosso polígono de frequência ele vai estar perto de uma curva, certo? Uma curva ou um gráfico que a gente consegue, ó. Esse aqui, ó, uma reta quase que perfeita, né? Foi para cá, foi para lá, tal. E aí, essa nossa curva, ela é chamada de curva de densidade de probabilidade. E a gente consegue calcular essa probabilidade de ocorrência de determinado evento a partir da área sobre a curva de densidade de probabilidade. Falei grego? Mais ou menos, né? Lembra daquela gráficozinha aqui que a gente tinha? Tipo, qual a chance de cair o número 2, o número 3, o número 4, e aqui era 0,1, 0,3, 0... É isso aqui. E aí, de onde que veio isso? É a área do nosso histograma. Agora, quando a gente tem gráfico, vai ser a área do gráfico. Isso aí é a nossa FDP, certo? Então, o que a gente precisa saber para existir uma FDP? 2 regrinhas para a nossa FDP. Então, ali era só história, agora é o vamos ver mesmo. Primeira coisa, a nossa FDP, para existir, o nosso gráfico, ele tem sempre que estar no positivo, certo? Então, f de x. Quem é f de x mesmo? X ou y? Y. O y. Então, o nosso gráfico, normalmente ele está nesse quadrante aqui. Mas, como somente o y precisa estar positivo, tá de boa? Então, ele poderia ser aqui, tá? Normalmente, é só esse primeiro quadrante. Primeira regra, y positivo. Segunda regra, e essa aqui que a gente mais usa o tempo todo, é que a área do nosso gráfico, ele sempre, sem exceção, a área total do nosso gráfico, ele sempre vai ser igual a 1 para existir a nossa FDP, certo? E aí, voltando lá para o exercício 3 do nosso EP1, vou desenhar aqui para não ficar um vai e volta de PDF o tempo todo, a gente tinha isso aqui. Aqui em cima era o nosso K e aqui embaixo era o nosso 4, certo? E a gente tinha x e temos y. A pergunta é, quanto vale k? E aí, como que a gente descobre quanto vale k? Se for uma FDP. Ideias? A nossa função é essa aqui que eu coloquei em azul claro, certo? Essa reta decrescente que vocês já identificaram onde começa e onde termina. Ela tá... Sobre a área do triângulo. Isso aí. Essa nossa reta, ela tá no nosso quadrante onde o y é positivo, beleza? E aí a gente sabe que a área dele tem que ser igual a 1. E essa reta, ela forma qual tipo de desenho? Um triângulo. E além disso, um triângulo retângulo, certo? Então, a área do triângulo tem que ser igual a 1. Então, é essa hora que entra também a nossa geometria, porque precisaremos saber a área de pelo menos 3 formas geométricas. Para essa aula, a gente precisa só do triângulo. Lembra qual é a área do triângulo retângulo? Base vezes altura dividido por 2, certo? E aí, a base, você pode pegar tanto o lado de x quanto o lado de y, tanto faz. Então, vamos lá. Qual o comprimento aqui de x? 4. Ele vai de 0, ó, porque começa aqui, K0, né? Até o 4. Então, vale 4. Vezes altura. Qual o comprimento aqui de y? Vai de 0 até o
Tá. E aí a fórmula é dividido por 2. Só que essa área, a gente sabe que a área é igual a 1. Beleza. Você pode simplificar o 4 com 2, mandar o 2 para o outro lado, pode fazer um monte de coisa. Vamos simplificar a vida, né? Então aqui 4 por 2, 2 e 1. 2K é igual a 1. Qual o valor de K? 1 sobre 2. 1 sobre 2, igual a meio. Tranquilo? Então, essas duas regras vocês precisam sempre lembrar quando falar de uma FDP, beleza? Principalmente a área. E aí a primeira fórmula, área do triângulo. Vamos utilizar também a área do nosso losango, tá? Do trapézio também. Então, essas são as principais fórmulas que a gente utiliza. Então, mais um exercício aí do nosso EP1. Então, a gente fez a letra A. Letra B. Encontre a expressão matemática. Opa, expressão matemática foi o que a gente viu aqui, ó. Equação da reta, expressão da matemática, função da equação, é tudo a mesma coisa, tá? Então, letra B, que cai nas nossas provas, geralmente cai nesse jeitinho mesmo, pra gente encontrar a nossa equação da reta. E aí, a reta a gente já sabe que começa aqui e termina aqui. Só que a gente sempre fala em relação a x. Então, x começa onde? Quando ele é igual a 0. X vai de 0 até 4. Beleza. Mas qual é a equação? Como que a gente consegue isso aí? Para desenhar... Oi? O x viraria 4? Onde? No primeiro ponto ou no segundo? Esse decrescente, né? Diferente. Não, é a mesma coisa. Para a gente fazer uma reta, a gente precisa de 2 pontos. E aí, os 2 pontos a gente já tem. E a gente precisa saber a coordenada desses pontos, né? Aqui, a Tamiri já começou falando que x é 4. Beleza. X é 4. Só que um ponto precisa de x e y. Seria Y é 0. Isso aí. O outro ponto é aqui. Que x é quanto ali nesse ponto? 0. 0. 0. E o y? É K. Meio. K, que é meio. Vamos começar com um decimal? 0,5. Beleza? E agora, como é que a gente encontra a equação da reta? Joga na fórmula, né? Joga na nossa fórmula. Viu? Ó, como pega um, entende todos. AX mais B. Então, o primeiro ponto aqui ficaria quem? Quem é o nosso Y? 0,5. Isso, 0,5 é igual a, que é o próprio A, vezes X. Zero. Quanto é X? 0 mais B. Ah, ó, aqui, ó, todo número vezes 0 é? 0. Então, a gente já sabe que B é igual a? Aí, pô, bem mais fácil, né? Sempre quando tem um 0, ajuda bastante. Próximo ponto. 4 e 0. Como é que vai ficar aqui, quando a gente transforma isso? 0 é igual a vezes 4. A vezes 4 ou 4A, Mais B. tanto faz. Mais B. Mas a gente sabe que B é igual a Meio. meio. Beleza. Então aqui, ó. 0 é igual a vezes 4, a mesma coisa que 4A, fica mais bonitinho de falar 4A. Mais B. B é 0,5. E aí, como é que a gente continua? Letra de um lado, número pro outro. Aqui tá como mais. Vai pro outro lado como Menos. menos. Então vai ficar menos 0,5 igual a 4A. Quanto que vai valer A? É meio dividido para 4, né? Isso aí. Menos 0,5 dividido para 4. Ah, não me dou muito bem em decimal, entendi nada disso. Bota em fração, então. Vamos lá, esse meio aqui, ó, podia ser menos 1 sobre 2, certo? Igual a 4A. Então, esse 2 que ele tá fazendo aqui, Dividindo. vai para o outro lado. Multiplicando. Então, menos 1 é igual a 8A. A é igual a quanto? 8. 8 dividido para menos 1. Contrário. O 8 está multiplicando. Quem já está lá? Ah. Menos 1 dividido para 8. Então, já descobri quem vale meu A. Falta descobrir o B. Na verdade, nem falta, né? Já tá ali. Isso aqui é igual a 1 sobre 2. E aí, quem é a nossa função?
f de x vai ser igual a quanto? Pode escolher, né? Menos 1 sobre 8 Isso. Menos 1 sobre 8 vezes vezes 4. x. X mais Vezes x, né? Tá. Mais o quê? D, que é meio. Meio. Mais meio. Só que essa função, se eu colocar exatamente desse jeito, eu limitei o meu x? Não. Ele pode ir ao infinito e além, né? Não tem início, não tem fim, tem nada. Mas aqui, eu limitei? Limitei. Então, eu vou ter que indicar isso aí. Vai existir função? Vai. Onde? Em relação a x. Começa onde? Com 4, né? X. No zero. Começa no 0. Sei lá. No zero. E vai até onde em x? 4. 4. Então, meu f de x vai ser isso aqui se... Eita, ficou embolado, né? Vou botar aqui. Ó. Se 0 for menor que x, menor que 4. Ou seja, o x só pode estar entre 0 e 4. Mas e se não for? Se for tipo x igual a 5? Tem função ali quando x é 5? Não. Não. Então, se não tem, vai ser 0. Certo? 0 o quê? Caso contrário. Ou apenas CC. Certo? E aí, como a gente tem duas possibilidades, a gente bota essas nossas chaves. Então, essa aqui é a nossa equação da reta, regra matemática, expressão matemática, qualquer coisa nesse sentido, para a nossa FDP. Perguntas? Dúvidas aqui? Natália? Oi? Então, no caso, sempre quando der um número negativo, a gente entende que ele é infinito e aí eu tenho que colocar essa condição? Não. É sempre quando a tua função te disser que tem início e fim. É limitada. É limitada. Tem a ver, então, com o resultado que deu menos 1 sobre Não. Podia ter dado mais. 1 sobre 8. Não tem problema esse menos aí, não. Tá? E o menos no teu A, né? Porque quem tá junto com o X é o A. A menor que 0, ele indica que é decrescente. Então, o A tinha que ser negativo aí pra ele ser decrescente. Entendi. Tá? E isso aqui é o que cai na prova também, tá? A P1 conta com isso aí. A D também vem questões assim. Então, a gente já começou a nossa FDP. As próximas aulas, na quinta-feira, a gente já vai aprender como calcular a mediana do nosso X. Mediana é o ponto que divide o quê? Nosso gráfico, a nossa função em duas partes iguais. Então, a gente vai ver como que a gente vai descobrir. E também, deixa eu passar para você, a probabilidade dele estar entre números, entre uma função e outra. Isso aqui que a gente vai ver. Mediana, divide no meio, 50% para cada lado. E a probabilidade de x ser maior que 1,5, de x estar entre 2 e 4. Olha esse barrão, hein? Avisei para vocês várias vezes em ME1 que ele volta. E voltou. Primeiro ET já está aí. Então, qual a probabilidade do x ser maior que 2, dado que ele está entre 1 e 3? Então, tudo isso aí cai na prova, tá? Costuma ser uma das primeiras questões na P1 e a gente vai ver na nossa próxima aula. E como eu falei com vocês, para quem ficasse até o finalzinho da aula, a gente ia ter uma promoção. E essa promoção ela é bem relâmpago mesmo, tá? Porque o nosso curso ele já continua na quinta-feira. Então, até a quinta-feira que tá valendo esta nossa promoção. Deixa eu botar aqui pra... Foi. E aí, os valores atuais, normais, semana que vem também vai ser isso aí, é esse aqui que eu passei para vocês. Nossa promoção de hoje, quem fechar hoje, amanhã ou então quinta antes da aula, o pacote à vista, totalmente, todas as aulas, até a P3 se precisar, vai ser R$400 no Pix. Pacote parcelado pelo PagBank vai ser de R$450. Ou então a mensalidade de agosto vai ser R$170, tá? As outras já entram no normal mesmo, que vai para R$200.
E aí, pessoal, alguma pergunta, alguma dúvida sobre qualquer coisa? Professora, essa mensalidade de 170 é só para o mês de agosto? Isso, para o mês de agosto. E aí, para o mês de setembro, volta para os R$ 200. O valor normal. Não vai até AP, não é um pacote até P1, não, né? Não, os pacotes é o pacote à vista no Pix ou então parcelado. Pacote de 400 é até P3. Isso, Tá, já. tá? Aí, no caso, a prova de vocês, ó, a D1, ela já é em agosto. Então, inclui essa mensalidade de agosto, que é entrega dia 25. A AP, deixa eu ver aqui no calendário, a AP é em setembro, final de setembro. Então, já é a mensalidade de setembro. Proporcionalmente, o pacote vale mais a pena. Principalmente à vista, que já nem se preocupa com a P3. Se precisar, coisa que não vai ser preciso, já está incluído também, tá? E uma coisa, ME2 mudou a coordenação no período passado. Então, assim, o material já está todo atualizado, já é realmente com o EP da troca, né, da coordenação que teve. E também já consegui pescar algumas coisas para identificar para vocês. Olha, isso aqui caía bastante, agora não está caindo. Esse aqui foi o que foi cobrado no período passado, tem chance de cobrar também, tá? Então, outros materiais, pode ser que você pegar, já tem material completo que alguém me passou em tal ano. Poxa, talvez não tá atualizado não, tá? Se não foi do período passado, é outro material. É bom até vocês revisarem isso aí. Tem mais alguma pergunta? Oi? Então, nossa próxima aula, quinta-feira agora. Então, olha, a gente já fez muitas questões desse nosso EP1. Nossa aula tem duração de 1 hora mesmo, né? E aí a gente... Pode ser que às vezes a gente ultrapassa, né, pessoal? Às vezes eu coloco outro link pra gente continuar, para finalizar um exercício. Mas as nossas aulas começam às 7 horas, vão até às 8 horas. Elas são online ao vivo. Então, eu preciso que alguém participe comigo, né? Vocês estejam presentes aqui, perguntando, participando. E aí elas ficam gravadas, tá? As nossas aulas não são gravadas. Elas são online, ao vivo e ficam gravadas. Então, eu gosto muito da participação de vocês também, que eu consigo entender onde vocês estão com dificuldade e melhorar a explicação para vocês também. Certo? Obrigada, Natália. Obrigada a vocês pela presença. Fico no aguardo aí para quinta-feira. Uma boa noite para vocês, bons estudos. Vou ficar mais algum tempinho, vai que alguém tá com vergonha de falar alguma coisa. Então, vou ficar aqui esperando vocês. Tá. Tchau, boa noite. Tchau, boa Boa noite, noite, pessoal. pessoal. Tchauzinho. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.